amigo, minha amiga, um prazer estar aqui com vocês. Vamos então para mais uma parte do nosso curso, a parte 2 do nosso curso aí. Vamos começá-lo e vamos falar agora de Fundamentos, parte 2. Vamos lá. Bom, para a gente começar, vamos falar o seguinte, meus caros amigos. O seu processador, vamos falar dele agora. Só lembrar que nós demos uma deixa no curso passado, ok? Que foi o seguinte, vou mostrar aqui para vocês, depois a gente volta a falar isso aqui, ó. Coloca aqui, isso. Seguinte, eu falei para vocês que o seu computador, no geral, o seu sistema computacional como um todo, né? A gente brincou assim lá no começo do curso. Que ele era dividido em hardware, software, lembra daquilo? Hardware, software, peopleware, netware, etc. Então, quando você olha para o hardware, você vai ver o computador aqui. Quando você olha para o hardware, você vai ver aqui, presta atenção, né? Quais são os 3 elementos mais importantes que um sistema de computador tem? Os 3 elementos mais importantes do sistema de computador é processador, memória RAM e armazenamento. Professor, eu também olho um pouco da GPU, né? Se eu gosto de jogar, então olho a GPU. O que é GPU? É unidade de processamento gráfico, placa de vídeo. Pois bem, aqui dentro do processador, nós temos aqui, nós já conversamos isso em sala, o processador Intel, não é assim? E o processador AMD. E eu te disse que aqui é importante saber que ele vai de 1 a 4 bilhões de hertz. Aqui nós temos pentes, né? A memória RAM. Nós temos aqui pentes que vai de 1, 2, 4, 8, 16, 32 gigabytes. E o armazenamento aí, seja ele SSD ou não, vai aí até os 10 trilhões de bytes. A placa gráfica, aí você vai ver tanto velocidade como armazenamento. Placa de 1 GB, 2 GB, 4 GB, tá? Gigabytes aqui, ó, é porque é a memória RAM interna dela, mas ela pode ser um barramento de frequência, por exemplo, 2080, isso aqui é um barramento de frequência. Tudo bem. Pensando nisso, o que a gente vai estudar agora? O principal elemento que o sistema de computação tem, que é o processador. Qual é o principal elemento que o sistema computacional tem? Processador. Vamos a ele. O processador, ele é dividido em 2 grandes grupos. A função, tá ok? Do processador. Um processador internamente, você olhar para um processador internamente, ele teria lá 3 partes principais. Unidade lógica e aritmética, unidade de controle e os registradores. É o que está escrito aqui, ó. São as 3 partes básicas, funcionais e importantes que um processador possui. Unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Tudo bem? Tranquilão? Ótimo. Gente, quem faz o quê? Deu para perceber que a unidade lógica e aritmética, quem realmente trabalha, é quem realmente faz as contas, as comparações, tudo bem? As contas, as comparações. Beleza? Ótimo. E a unidade de controle? O que ela faz? Ela comanda. Ela dá os comandos de controle. Os comandos de controle. Quais são eles? Os comandos de controle? Iniciar. Ok? Aguardar. E assim vai. E os registradores? Os registradores são as memórias internas. São as memórias internas do seu sistema, jovem. Aquelas que armazenam informações importantes. Por exemplo, ó, vamos imaginar que você vai fazer uma conta. 8 mais 5. Olha que bacana. 8 mais 5 dá o quê? Vai dar 8, ó. Então, vamos colocar melhor. 18 mais 15. 18 mais 15, presta atenção. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui dá 3. Vai 1. Não vai 1?
Aí vai ficar, esse vai 1 aqui, ele vai ficar armazenado onde? Vai ficar armazenado em um padrão de registrador. E esse elemento A vai ficar armazenado onde? Em outro registrador. E esse elemento B aqui vai ficar armazenado em outro registrador. Enquanto isso, o processador está fazendo a conta. Então vai ficar aqui o quê? 33. Aí ele vai guardar o resultado em um registrador aqui também. Então você vai ver lá a divisão de registradores, a função de cada um dos registradores. Mas a primeira coisa que você precisa lembrar, que você precisa pensar, entender, é que o seu processador é dividido por função. Existe a função de quem faz o processamento e a função de quem faz o controle. Quem processa, ou seja, a execução do trabalho. E, obviamente, quem faz o quê? A parte do controle do trabalho. Você acha que é fácil? Galera, entenda uma coisa. Toda empresa que você vai, ela é dividida aí em vários departamentos exatamente para diminuir a complexidade. Exatamente para tornar a estrutura dela o quê? Menos complexa. Vamos imaginar o seguinte, você estuda no Instituto Federal. Aí você tem a aula com o professor, mas para o professor chegar lá, naquele horário, naquele dia, para ter o material, para ter um sistema, tem toda uma estrutura de controle por trás, tudo bem? Então, para que uma informação possa ser corretamente mostrada na tela, tem toda o quê? Uma estrutura de controle por trás. E quem executa o processamento. É isso que vale, é isso para isso que serve esses parâmetros, tudo bem? Tranquilão? Ótimo. Vamos continuar. Olha lá. A função processamento faz o quê? A função processamento, ela faz o quê? Qual é o papel da função processamento dentro dessa estrutura toda? É trabalhar. Quem faz? É isso que eu vou cobrar de você. Quem está diretamente envolvido na função processamento? A unidade lógica aritmética, o acumulador e os registradores de dados. Cuidado, nós teremos o registrador de dados de memória, que é diferente dos registradores de dados. Tudo bem? Então eu preciso que você saiba disso para a sua prova. Então quem é que faz, quem é que está diretamente envolvido com a função processamento? Unidade lógica aritmética, acumuladores e registrador de dados. Fechou. Bom, e quem é que faz a função de controle? Quem é que faz a função de controle? Veja só, isso aqui está aparecendo no Brasil, né, cara? Olha só que legal. 3 caras trabalham, e 3 o quê? Então, desculpa, 3 caras de fato trabalham e tem um montão que faz o controle, né? Um monte que faz o controle. Então, a função de controle é exercida por quem? Presta atenção. Unidade de controle, que é a principal, registrador de instrução, decodificador de instrução, contador de instrução, registrador de endereço de memória, registrador de dados de memória. Cuidado para você não confundir o RDM ou o MBR com o registrador de dados. Esse aqui não tem nada a ver com esse aqui. São caras completamente diferentes, tudo bem? Elementos, seres completamente distintos. Legalzinho? Tranquilão? Ótimo. Então tá. Então vamos olhar do ponto de vista da instrução, ou seja, da execução de uma instrução. Função processador, no ciclo de instrução, ele faz o quê? A gente vai ver isso aqui um pouquinho melhor em memória, tá? Mas ele faz a leitura. Ou seja, vamos imaginar que eu quero fazer a ação de ler. Sabe por quê? O seu processador ele só pode fazer 2 coisas. Ler ou escrever. Então, quando ele vai receber um dado, ele vai ler o dado. Quando ele vai informar o dado, ele vai escrever o dado. Então, ele vai fazer a leitura, ou seja, vai buscar a instrução na memória. Uma de cada vez. Ok? Ok. Então, vamos lá. Ele faz a busca, interpreta, busca os dados correspondentes, executa as operações com os dados, guarda o resultado final do local definido e reinicia o processo buscando nova instrução. Legal. Dá uma olhada. Esse aqui é o esquemário. Esse aí é o seu processador, tá? Esse aí é o seu processador. Bacaninha? E sendo ele o seu processador, você vai ver
onde que está cada parte. E você vai perceber que fisicamente, olha que legal, você vai perceber que fisicamente, quem trabalha com processamento está próximo, fisicamente, falando fisicamente, para o dado sair daqui, ó, e chegar até aqui. Porque se esse cara, se o acumulador estivesse aqui no cantinho, fisicamente, imagina se o acumulador estivesse aqui. Para a informação sair daqui, vir aqui, passar pelo barramento, chegar aqui, fisicamente, esse comprimento aqui, ó, ele é maior do que esse comprimento aqui, ó. Falando físico mesmo. Por isso que eles têm que estar próximos. Tudo bem? Agora, olha a função controle. Olha a função controle. Tudo em volta da unidade lógica aritmética. Todos em volta da unidade lógica aritmética. Tá aí, ó. Aqui está o contador de instrução. Aqui está o contador de instrução, ou program counter. O registrador de instrução. O decodificador de instrução. A unidade de controle. O relógio. É aqui que acontece o clock, ó. É aqui que o clock acontece. É aqui que ele vai pulsando. Tudo bem? Ah, professor, meu computador é de 2 GHz. Então, esse cara aqui, ó, o relógio, ele vai pulsar 2 bilhões de vezes por segundo. Em 1 segundo, ele passa essas ondinhas aqui, ó, 2 bilhões de vezes. E aí, a unidade de controle envia comandos. Comandos. Um em cada ciclo. Ou seja, ele envia 2 bilhões de comandos em 1 segundo para esse cara trabalhar, para esse cara trabalhar, para esse cara fazer alguma coisa, para esse cara fazer alguma coisa. Quando esse cara termina uma conta, no próximo ciclo ele joga essa conta para cá. E assim vai. Aí ele tem que transferir uma informação aqui, ó, para cá, ó, aqui para o registrador de dados da memória. Então, em cada ciclo, ou seja, em cada cada um ciclo desse aqui, ó, ele faz simplesmente uma ação. Então, em cada 1 segundo, ele faz 2 bilhões de ações. Conseguiu perceber? Que interessante? É isso aí. E aqui está a nossa memória principal. MP é memória principal. Beleza? MP é memória principal. Ótimo. Agora que você viu a infraestrutura de processamento e controle, a gente vai começar a estudar um pouco dos registradores, tá? Vamos começar a estudar um pouco dos registradores. Então, vou parar o vídeo aqui, deixa eu dar uma descansada e eu volto aí na próxima aula com o estudo dos registradores. Até daqui a pouco. Tchau! Obrigado!